Olá, meu amigo Wellington Bezerra e ouvintes aqui da Alô Soleste. Dr. Túlio Sampaio, mais uma vez aqui no nosso Papo Cabeça, que vai ao ar toda terça e quinta-feira, a partir das 15h45. E hoje eu venho trazer um tema, nós estamos no mês de julho, né? E para nossa especialidade é um mês muito importante quando a gente fala de prevenção aos tumores que envolvem a região da cabeça e pescoço, né? Esse mês de julho a gente tem uma campanha chamada Julho Verde, tá certo? Em que é um mês totalmente voltado a fazer alertas sobre a prevenção, tá certo? E sobre os principais tumores da cabeça e pescoço, tá certo? Em que a gente alerta a população com relação aos principais fatores de risco, os principais sinais e sintomas em que a pessoa deve prestar atenção e procurar um especialista. Bem, e eu começo falando alguns dados estatísticos, tá certo? Para vocês terem uma noção de como é que funciona os novos casos, qual a incidência dos novos casos de câncer de cabeça e pescoço. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele fez uma previsão entre o biênio 2023 e 2025, tá certo? Em que anualmente, tá certo? Ou seja, a perspectiva é que anualmente sejam descobertos 15 mil novos casos de câncer de boca, tá certo? 17 mil novos casos de câncer de tireoide, tá bom? E 8 mil novos casos de câncer de laringe, isso aí anualmente, tá bom? E no geral, até 2025, a previsão é que tenha se descoberto, né, em torno de 120 mil novos casos de câncer que envolvem a região da cabeça e pescoço. Então, assim, é um número muito expressivo, tá bom? E em que os principais fatores de risco, eles são evitáveis, tá bom? Porque, para você ter noção, até o final do século passado, né, os anos 2000, o principal faixa etária, né, desses cânceres mais agressivos eram homens acima de 50 anos, tá bom? Muito puxado pelo uso constante do tabaco e do álcool, né? São os dois principais fatores de risco para os cânceres que envolvem a região da boca, da laringe e da faringe, tá certo? Só que nos últimos 20 anos a gente viu um aumento desses casos em pacientes jovens, de 20 a 40 anos, tá certo? Muito também puxado pelo uso do tabaco e do álcool, mas também por uma doença sexualmente transmissível, né, que é o HPV. Né? Hoje a gente sabe que o HPV, que é o papiloma vírus humano, ele está diretamente ligado, né, a alguns tipos de tumores da região da boca, orofaringe e faringe. Tá certo? O principal disseminador é o ato sexual desprotegido, tá certo? É uma doença sexualmente transmissível e que a gente tem tentado, né, emplacar a campanha da vacinação contra o HPV. A gente está tendo uma certa resistência ainda, né, mas é algo extremamente importante para o futuro, né, sobretudo aquelas crianças em que não tiveram ainda contato com o vírus, né, e que assim eu aconselho fortemente fazer essa vacinação, tá certo? Porque é um fator totalmente evitável, né? E é um tipo de câncer muito agressivo, é um tumor tempo sensível, ou seja, ele se desenvolve muito rapidamente, em que a gente sabe que nós temos um gargalo muito grande aqui no SUS, né, que é principalmente o acesso do paciente aos serviços oncológicos. Muito embora a gente tenha tentado dirimir esses problemas, mas acontece que muitos pacientes demoram a chegar para a gente no consultório e essa doença muitas vezes já está num estágio muito avançado em que não se tem muito o que fazer, né? Só resta rádio e quimioterapia, né? O principal tratamento para esses tipos de tumores é cirúrgico, tá certo? Também associado cirurgia, quimioterapia, radioterapia, a depender do estágio do tumor, tá bom? E esse mês é o mês que a gente tira para poder fazer esses alertas, né? Então, se você faz uso do tabaco,
Eu sei que é difícil, né? Você chegar para uma pessoa que fuma há 30, 40, 50 anos e dizer, olha, pare de fumar amanhã, né? Mas hoje, nos postos de saúde, já tem um serviço que ele ajuda o paciente a parar. Tem medicamentos, tem acompanhamento psicológico, né? Tem adesivos de nicotina, que você... que na verdade ajuda o paciente a parar de fumar, tá certo? Tanto o etilismo também, quanto o tabagismo. E esse mês é um mês voltado para os cânceres, não só de boca e faringe, né? Também câncer de pele, tá certo? Que é o câncer mais comum em todo mundo, tá certo? O câncer de pele, hoje, se você pegar todas as estatísticas, é o tumor mais comum de todos, porque a pele é o nosso maior órgão, né? E está exposto diretamente ao sol. E esse tipo de tumor, ele está diretamente ligado à exposição solar, sobretudo naqueles períodos ali de 10 da manhã a 4 horas da tarde, em que os raios UV incidem com maior agressividade. Então, assim, a gente chama a atenção para os principais sinais e sintomas, por exemplo, com relação à região da boca orofaringe, rouquidão, tá certo? Que não melhora com 2, 3 semanas, tá certo? Dificuldade de respirar, um estridor, quando o paciente respira, ele sente escuta um ruído diferente, tá certo? Dificuldade de engolir, ferida na boca que não cicatriza em torno de 2, 3 semanas, né? Uma afta quando ela aparece, geralmente uma afta benigna, uma semana, 2, ela some, né? Se o paciente fuma, o paciente bebe, ele tem uma lesão na língua que não sara com 2, 3 semanas, ele precisa procurar um especialista. O diagnóstico precoce é algo fundamental para que esse paciente ele tenha uma sobrevida maior, tá certo? Quando a gente pega um paciente que ele tem um diagnóstico precoce, a chance de cura dele aumenta assim sobremaneira, né? Se você comparar um paciente que já chega em estágio mais avançado, com metástase e tudo mais, tá bom? Então, assim, percebeu ferida na boca que não cicatriza, rouquidão, 2, 3 semanas, caroço no pescoço, né? São linfonodos que não somem com 2 a 3 semanas, tá bom? São sinais que você precisa saber identificar para procurar o especialista. Outra coisa, sinais na pele, ferida na pele também que não cicatriza com 2, 3 semanas, tá certo? Procure um especialista, ou um dermatologista, ou um cirurgião de cabeça e pescoço. Eu recebo muito no consultório os pacientes que têm uma lesão que quando eu olho, eu digo claramente isso é um câncer de pele, mas o paciente ele acha que é um sinal. Não, isso aqui eu bati na cama, bati no guarda-roupa, e aí ficou ferido, sangrando, e não cicatriza, é porque eu tenho diabetes, aí começa, entendeu? Começa a tentar justificar a permanência dessa lesão. Então, assim, é extremamente importante que ao primeiro sinal de uma ferida que não cicatriza, em 2, 3 semanas, procurar um especialista, tá certo? Hoje, o volume de câncer de pele, assim, é coisa absurda. E esse mês, o Julho Verde, a gente atua mais fazendo campanhas, tá certo? Vídeos informativos na internet, palestras, em que a gente discorre sobre os principais tumores, os principais sinais e sintomas e o que fazer para prevenir, tá certo? Então, assim, esse mês é um mês completamente voltado a esse tipo de paciente, que é o paciente potencial portador de um câncer de cabeça e pescoço. Por mais que esse mês seja um mês que a gente atua mais ativamente, né? Mas, assim, os tumores de cabeça e pescoço, eles devem ter esse acompanhamento, esse cuidado, no dia a dia, tá certo? No resto do ano, porque são patologias que, se descobertas precocemente, ele tem uma chance de cura absurdamente maior do que você chegar com um paciente com tumor mais invasivo, tá certo? Então, assim, fica aqui o meu alerta e a minha orientação com relação ao Julho Verde, tá certo? Qualquer sinal de suspeição, você pode procurar, se você não tiver acesso a um cirurgião de cabeça e pescoço, mas você procure um posto de saúde, procure o posto do seu bairro, converse com o seu médico, que ele vai saber avaliar a lesão e vai saber encaminhar para o especialista mais adequado. Só a título de curiosidade, uma pessoa que fuma e que bebe todos os dias, ela tem um risco 30 vezes maior de desenvolver um câncer nessa região do que uma pessoa que não fuma e que não bebe.
tá certo? Então, assim, você vê que é uma associação muito maléfica para o paciente. Bem, meus amigos, esse foi mais um Papo Cabeça, hoje trazendo um tema muito importante, né, que é o Júlio Verde, tá bom? E agradeço aqui ao meu amigo Wellington Bezerra pelo espaço. E você que me segue, tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pelo direct que vai estar aparecendo aqui, tá certo? Dr. Túlio Sampaio, Túlio com 2 L's, tanto no Instagram quanto no YouTube e também no TikTok. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima.